Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel. Hoje nós vamos ter uma aula sobre formatação condicional, tá gente? Que ela é muito utilizada, tá? Pra gente realçar algum valor específico na célula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui, eu vou dar um tempo que vocês copiem, tá? Essa planilha, modelo que eu coloquei, e vocês me acompanhem junto com o exercício, tá bom? Afinal, nada melhor do que fixar algo na cabeça do que a prática, certo? Então vocês podem copiar, vou dar um tempo pra vocês, podem pausar o vídeo, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos alunos e média, certo? Então coloquei o nome de alguns alunos e a média que eles tiraram no final de algumas avaliações, tá bom? Eu quero, por exemplo, pessoal, saber os alunos que passaram, certo? Aqui, por exemplo, na minha escola, por exemplo, você passa se você tirar acima de 8 na média. Então, abaixo de 8, você reprova. Então aqui a gente sabe que o Joab não passou, Maísa passou, Mário passou, Carlos não passou, André passou, Sofia passou e a Tereza não passou. Só que eu quero realçar os valores dessa célula, não quero, tipo, ficar fazendo isso manualmente, ó. Já que esse não passou, vou colocar vermelhinho, a Maísa passou, então vou colocar verdinho, certo? Isso aqui demanda muito tempo se eu tiver muitos dados, tá, pessoal? Então existe a formatação condicional do Excel, que ele já nos auxilia a realçar valores de células. Então aqui, pessoal, vocês vão selecionar onde se encontra os valores, tá? Então eu quero realçar somente o valor de quem não passou, então eu seleciono somente o valor, tá, gente? Como eu estou trabalhando com dados de valores, então vou selecionar somente o valor. O valor se encontra entre a célula B2 até a célula B8. Então eu selecionei, venho aqui em formatação condicional, tá? Tudo que tem aqui, ó, realçar regras da célula, regras do primeiro e último, tudo, vai ter aqui quando a gente clicar em nova regra, tá, gente? Então, podem clicar aqui direto em nova regra, tá? Aplicar a B2 a B8. Está correto o intervalo? Está certo. Então, vocês selecionando, realçar regras com. Cliquei em cima, ele vai dar algumas opções, ó. Valor da célula, texto específico, data em que ocorre, valores duplicados, valores exclusivos, em branco, não vazias, erros, e nenhum erro, tá? No caso, eu quero formatar o valor da célula, que tem algum valor específico, tá? No caso, como na minha escola só passa quem tira 8 para cima, então a gente vai colocar, ó, maior que ou igual a, ou seja, tem que ser igual a 8 ou maior do que 8 para passar, certo? Clique aqui, qual o valor? 8. Então essas pessoas passaram. Então aqui tem formatar estilo, tá? Posso clicar aqui no verde ou eu posso clicar no mais, pessoal, que ele vai dar alguns estilos pra gente. Isso que a gente viu na aula passada de formatação da célula, tá bom? Então no caso eu vou selecionar o estilo pré-definido aqui da planilha, selecionei, clico em concluído. Então aqui a gente sabe que a Maísa passou, Mário passou, André passou e Sofia passou. Ele já selecionou automaticamente os valores com a cor verde, tá, pessoal? Então, selecionando novamente os dados, agora eu vou fazer de quem não passou, tá? Aqui do lado ele ficou já as nossas regras, ou seja, tem uma regra, que foi aquela regra que nós criamos. Eu posso fechar isso aqui, gente, e vir aqui, ó, em formatação condicional, gerenciar regras. Vai aparecer aquela mesma tela, tá bom? Então aqui tem a primeira regra e vai adicionar mais uma regra. Então eu vou clicar em mais, nova regra. Confere sempre o intervalo. O intervalo está correto? Está correto. Muito bem. Agora a gente vai selecionar o valor da célula. Então a gente vai colocar menor que ou igual a. Ou seja, se for igual a 7 ou menor do que 7, a pessoa reprovou. Então eu vou colocar 7 e vou formatar com vermelho. Cliquei em OK. Opa, tem um erro aqui. Ele só fez a última. Ah tá, porque tem 7,5, né? É menor do que 8. Então a gente vai colocar aqui, ó. Menor que 8, tá, gente? Então vocês podem colocar menor do que 8, tá bom? Então a gente sabe que igual a 8 e maior do que 8, passou. Se for menor do que 8, reprovou. Então a gente coloca menor do que 8, coloca o formato vermelho e clica em OK. Então a gente tem o Joab, o Carlos e a Tereza que reprovou. Então isso é uma das formas que a gente utiliza a formatação condicional. Isso é o básico que a gente utiliza, tá, gente? Então a gente tem outras coisas também. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a parte dos nomes. Selecionei de Joab até a Tereza. Vai aparecer aqui, ó, que não há regras a serem exibidas para esta seleção. Ou seja, a seleção que eu coloquei não tem nenhuma regra. Cliquei em mais, certo? Veio aqui em texto específico. Agora eu estou trabalhando com textos, tá, gente? Não com valores. Então, o texto não deixa de ser o valor de uma célula. Só que o valor específico dessas células são texto, tá? Então, clica aqui em texto específico. Posso colocar aqui, ó, contendo. Então, eu quero que todas as células que contenham a letra M e a letra A, ele realce com amarelo. Clique aqui, ó. Então, a gente tem a Maísa e o Mário, que eles começam com Ma, tá, gente? Então a gente tem isso, que é muito bacana, que nos poupa tempo, dependendo da regra e da formatação que a gente quer fazer na nossa planilha, tá bom? Então é isso, pessoal, basicamente. Tem outras coisas aqui também, ó. Eu posso realçar valores que são duplicados. Se eu vir aqui e colocar valores duplicados, a gente sabe que duplicado aqui a gente tem 8,5 só, né? Então, muito bem. Eu quero que ele formate, coloque a cor roxo da fonte. E o fundo, vamos lá, o fundo eu quero verde dessa vez. Cliquei aqui, ó. Foi... Não foi. Então vamos clicar em mais de novo, vamos fazer a mesma coisa. Valor da célula, tá? Não, desculpa, valores duplicados. Vamos lá. Vamos formatar fundo roxo. Vamos fazer o contrário, fundo roxo e fonte preta, porque fica melhor assim, concluído. Então a gente tem aqui
os dois valores duplicados, tá bom? Então esse é o básico de formatação condicional, tá bom? Entre as outras aulas a gente vai aprender também a detectar valores duplicados e excluir esses valores duplicados, tá? Então é isso, eu vejo vocês nas próximas aulas. Valeu!